moleque, agora sim, como que a gente tá? Microfoninho novo, tripézinho novo. Comprei até uma bola pra comemorar a inauguração do canal. 20 anos jogando vôlei, nunca na minha vida eu tive uma bola, primeira vez. Tem 4.5 uma bola oficial, aqui ó, 4.5. Ah, que chique, velho, caraca! Caraca, velho! Perfeito. I'm sorry if you came here to watch something in English. I know a lot of people on my page speak English as well, but I'm gonna put the subtitles here so you can understand everything you're saying, but I'm sorry, man. Aqui é Brasil, nós vamos falar português. Aqui é o Brasil! Finalmente saiu um canal. Para você que já me conhece da página do Instagram, eu acabei de criar outras redes sociais. A página do Instagram deu um boom muito grande nesses últimos meses. Então eu decidi criar o YouTube, vim pro YouTube, migrei aqui pro YouTube para poder fazer um conteúdo diferente com vocês, um conteúdo mais pessoal. Falar um pouco da minha carreira, mostrar um pouco como eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Como que o vôlei me trouxe aqui, os lugares que eu já joguei, as coisas que eu já fiz. E também para ter uma conexão mais direta com vocês. No YouTube eu consigo fazer vídeos maiores. Eu consigo fazer vlogs mostrando a minha vida aqui, o meu cotidiano hoje e a cultura do vôlei aqui. Eu vou sempre para campeonatos, quero mostrar isso para vocês porque é uma cultura muito diferente aí do Brasil. Então, sem mais delongas, se você não me conhece, meu nome é Vitor Siqueira, eu sou atleta de vôlei, já joguei em vários lugares no Brasil e terminei a minha carreira, porque eu não terminei ainda, mas vim aqui para os Estados Unidos antes de me profissionalizar e joguei college aqui. Mas eu vim mostrar pra vocês como que a vida me levou em caminhos diferentes por causa disso aqui, por causa do vôlei. E eu sou muito grato por tudo que aconteceu e vem acontecendo. E é muito louco, porque eu já achei que eu tinha parado com o vôlei, eu já tinha desistido, abandonado aquele sonho de ser jogador, né? Que eu cheguei a ser e depois parei por vários motivos que eu vou contar aqui no vídeo de hoje. Agora a vida tá me abrindo de novo oportunidade de talvez viver de vôlei um dia, voltar a jogar, se profissionalizar. Vamos lá! Como que começou? Eu comecei a jogar vôlei com 13 anos na cidade de Amparo, do interior de São Paulo. Eu era goleiro do time da cidade e o treinador, o professor André, que é um amigaço da minha família, amo ele de paixão. O meu técnico, ele viu eu jogando bola, ele já era amigo dos meus tios. Meus tios já foram profissionais no futebol. Falou, por que você não vem jogar vôlei com a gente? Eu decidi ir, joguei, me apaixonei pelo esporte, parei de fazer todos os outros esportes que eu estava fazendo e me dediquei completamente ao vôlei. Isso eu tinha 13 anos, com 14 eu já estava dobrando no sub-21 e no adulto da minha cidade. Claro, né, não como titular, vocês sabem como funciona, mas já tinha experiência, já estava tendo a experiência de jogar com o pessoal mais velho, o que, assim, dali pra frente quadruplicou a velocidade que eu aprendi a jogar, porque eu já estava com contato com gente que jogava. Então, e mais velho também. Foi aí que começou a surgir aquele sonho de querer jogar e de se profissionalizar. Eu sempre quis ser esportista profissional, independente do esporte que eu fiz. E aí, com 15 anos, um ano depois, eu decidi fazer meu primeiro teste. Fiz o meu teste na Fonte São Paulo, em Campinas, que era o Brasil Quirim na época. E hoje é o Renata Campinas, né, o time do Bruninho. O Bruninho que comentou meus vídeos. Nossa senhora. E o Ricardinho também comentou. Nossa, ali, aquela semana foi demais. Tive um treco do coração. Se eu não morrer de ataque cardíaco até hoje, eu não morro mais. Sim, naquele teste não era um teste convencional, era um teste que foi por fora. Eu tive um contato com a técnica e pedi pra fazer um teste e ela aceitou. Passei no teste, ela gostou de mim. O problema é que naquela época eles já estavam jogando pro Campeonato Paulista, eram federados e o campeonato já estava na metade, eu não podia entrar no meio. Então eu tive que esperar o ano acabar. Joguei um ano com eles ali, treinei um ano com eles ali. E depois, na hora de virar a peneira para fazer para o outro time, em vez de fazer a peneira, eu decidi ir para outro time, em Jundiaí, que também é no interior de São Paulo. Jundiaí já teve time profissional no passado, feminino e acho que masculino também. Naquele ano eles estavam jogando Federação Paulista, então eu quis ir, fui lá, fiz o teste, passei. Joguei com eles aquele ano do Paulista, assinei o contrato da federação e joguei um ano lá. Depois disso, eu continuei em Jundiaí, porém no fim desse ano eu tive uma lesão seríssima no joelho. Você que não sabe de lesões no joelho, eu também não sei, só sei porque eu tive uma. Eu tive condromalácia patelar do pior nível que tem, se eu não me engano era o 4, 5, 6, 12. Eu não tinha mais cartilagem no joelho e tudo isso era por causa de pular muito
ter muito desgaste nas articulações e nunca foi um cara muito forte. Eu comecei a desenvolver um pouco o meu corpo depois que eu operei o joelho, que eu fiz a cirurgia. Eu tive uma evolução física tardia e eu sempre pulei muito. Eu era ponteiro na época, então naturalmente já desde criança eu pulava muito acima da média e acabei machucando o joelho. Quando eu fiz essa operação foi quando eu achei que eu não ia dar mais pra jogar. Mas aí eu comecei a fazer academia, foi onde eu peguei firme na academia e a minha recuperação foi rápida até da parte da cirurgia, mas até eu voltar a jogar demorou vários meses. E quando eu voltei, eu já me senti melhor e com um físico melhor, então eu senti que aquela pausa foi até boa pra mim. Porém, já tinha uma coisinha no fundo da minha cabeça ali, que pensava que talvez as coisas não dessem certo no esporte. Esporte não é só sobre talento, é sobre contatos, é sobre sorte, é sobre várias coisas. E eu achei que pra mim ali não ia dar. Essa fase finalizar a minha operação foi quando eu tava no colegial, no Brasil. Eu virei pros meus pais contra todo mundo, contra a opinião de todo mundo, contra a opinião dos meus amigos, dos meus professores, de todo mundo. E falei, eu não vou fazer cursinho, eu não vou fazer vestibular, não vou fazer nada. Eu não quero estudar aqui no Brasil, eu não quero entrar numa faculdade aqui. Eu já olhava pra faculdade com desgosto das coisas que eu via dentro da faculdade. Não tô julgando as faculdades em si, era a minha visão, porque eu acabei fazendo faculdade aqui de qualquer jeito. Então eu pedi 2 anos pros meus pais, pra eles deixaram eu continuar focando no vôlei antes de começar a trabalhar, antes de fazer cursinho, de fazer qualquer coisa. Eles queriam que eu trabalhasse já, mas eu falei pra eles, prometi que ia dar certo ser jogador. E nessa época eu ainda tava em Jundiaí, e em Jundiaí, todo ano, a seleção americana de vôlei, todo ano, vem pro Brasil e faz um circuito com os times aqui do Brasil. Times que jogam paulista, times profissionais, de divisões inferiores, que no caso seriam sub-21 e tudo mais. Então, em Jundiaí eu tive a sorte de jogar contra a seleção dos Estados Unidos, e foi bem quando eu tinha voltado da cirurgia, que eu tava num nível psicológico assim, extremamente na gana, na raça, na vontade de fazer tudo, de ganhar, de jogar. E eu joguei muito, muito, muito bem nesse jogo, acho que foi um dos melhores jogos que eu tive na época. E ali abriu uma luz, talvez, de que os Estados Unidos seria um caminho para mim. E dali abriu uma sementinha para eu ir e procurar um pouco mais sobre como que era vir aqui para os Estados Unidos, como que era jogar aqui. E foi onde eu fiz testes em agências esportivas. Eu decidi sair de Jundiaí e ir jogar em Hortolândia, porque eu senti que era uma cidade menor, e eu teria mais chance, mais tempo de jogo, e conseguiria fazer mais vídeos, aumentar meu portfólio e tudo mais. Então foi uma estratégia que eu tive. Era uma cidade perto da minha casa, o técnico era um dos meus melhores amigos da época, o Thiago. Ele fez um time amador, o time parecia ser muito ruim no começo, todo mundo achou que a gente ia ser super ruim. Os únicos jogadores que tinham no time que já jogaram antes, era paulista no caso, né, num nível maior, num nível alto, era eu, que joguei de oposto, era o capitão do time, e o Felipe, que era o levantador do Brasil Quirim, que também era amigo nosso, e não estava mais no Brasil Quirim nessa época, tinha jogado em São Bernardo, se não me engano, no Brasil Quirim também. A gente jogou o campeonato regional, eu já tinha sido campeão do campeonato regional sub-21 com o Jundiaí, que também foi um ano absurdo de bom, e aí a gente foi e jogou regional com esse time. No começo todo mundo achou que a gente ia ir mal, mas o time conectou de uma forma, de uma maneira, o time de Hortolândia conectou. Cara, a gente foi pro regional, a gente ficou em terceiro ou quarto lugar, acho que quarto lugar. A gente bateu todos os times, a gente só perdeu para um time, que foi o Renata, e que na época já tinha virado Renata. E a gente tirou um set deles ainda, perdemos de 2-1. E perdemos para Limeira, que tinha sido campeão paulista daquele ano. Foram os únicos 2 jogos que a gente perdeu. E tirando isso, cara, a gente arregaçou. Então mesmo perdendo, foi um ano excelente para mim. Tive muito vídeo, muito portfólio. E no ano seguinte eu já sabia que eu ia para os Estados Unidos, de alguma forma. Então eu usei esses vídeos que eu tinha feito durante todos esses anos, esses últimos anos no Brasil, para fazer um portfólio para eu ir levar para os técnicos nos Estados Unidos. A gente que a gente tinha entrado em contato, fez esse contato com eles, resolveu faculdades que eu podia escolher, acho que entre 9 ou 10 faculdades para ir. Beleza, mas como é que eu vim parar aqui na Flórida? Bom, no começo, no primeiro ano, eu não sabia nada das ligas, eu não sabia que time que era forte, que time que não era, que liga que era boa, que liga que não era, porque tem algumas ligas colegiais aqui. E eu escolhi a faculdade que tinha o logo mais bonito,
não vou mentir. E tinha uma estrutura muito boa, um ginásio enorme, uma estrutura maravilhosa. E fui pra lá. Só que essa faculdade era no meio do Missouri. Sabe aqueles filmes de terror? Aqueles filmes de terror que tem uma mulher correndo no meio do nevoeiro. Aí tem um cara perseguindo ela andando devagarzinho assim, ó. E não tem nada, é um breu. É um nevoeiro enorme, uma casinha lá no fundo, 5 milhas de distância. Esse era onde eu tava, era o Missouri. A faculdade era top. Top. Tinha um museu de artes, eu fui pra fazer artes, que eu desenho também e faço escultura. Então eu fui pra fazer arte e jogar vôlei pelo time da faculdade. E acabou que o time da faculdade era muito bom. Era o 4º melhor do país. Até hoje eles ficam entre os 4 melhores, todo ano. Só que eu tive um problema. Como eu já tinha ganhado pra jogar no Brasil, ajuda de custo, pagamento, contrato, com os outros times de base que eu joguei, porque a nossa cultura, a gente já começa a se profissionalizar muito cedo. Eu era considerado um jogador profissional de acordo com a federação dos Estados Unidos, de colégio, da NAIA. Durante um ano eles bloquearam a minha permissão, eu acabei não jogando aquele ano, o meu técnico não me ajudou com nada. Isso é outra coisa que vocês têm que mudar a sua mentalidade se vocês querem vir pra cá. Você vai passar por perrengue com técnico, com time, mas isso é em todo lugar. Nível profissional, mesma coisa. Então, venha com uma maturidade, porque é diferente de estar perto dos seus pais no seu país, você tá sozinho em outro lugar, e isso vai afetar muito o seu psicológico se você não estiver preparado, e foi o que aconteceu comigo. Depois disso, depois desse ano, no finzinho do ano foi o Covid, tudo fechou, todo mundo saiu da faculdade, eu fiquei lá preso por meses, porque a minha passagem atrasou, a minha passagem adiou de volta pro Brasil, então eu fiquei meses lá, trancado no quarto, comendo uma refeição por dia, parecia um sistema de prisão mesmo, foi o pior ano da minha vida. Voltei pro Brasil, anoréxico, tava assim, pele e osso, uma depressão extrema, e tive que fazer um ano online lá no Brasil, porque tinha fechado as fronteiras. Eu decidi não voltar mais pro Missouri, porque eu nem tava querendo voltar de tão depressivo que eu tava, mas acabei decidindo voltar, que foi a melhor decisão que eu fiz. Só que eu não queria voltar mais pro Missouri, então eu e o Gustavo, que é um amigo meu, que também jogava no time de lá, ele era o ponteiro lá. Gustavo também, já vou mencionar ele aqui porque ele é irmãozão meu, jogou no Cruzeiro, jogou em vários lugares lá no Brasil. A gente decidiu transferir junto, ele transferiu primeiro, a namorada dele, hoje mulher, tava aqui já em Miami, e depois eu transferi pra Flórida. E a gente transferiu pra única faculdade na época que tinha time de vôlei masculino na Flórida, pra aquela liga que era a Webber International, foi onde eu graduei e terminei todos os meus anos. Então foi assim que eu vim pra Flórida. Depois, nos meus primeiros anos, eu joguei de ponteiro no time. O time tinha muitas pessoas. O meu time tinha 40 atletas. 40. Então era uma briga pra jogar entre a gente já. Então os primeiros anos foram muito conturbados, a gente não ganhou nada. Essa faculdade nunca tinha ganho nada na história da faculdade, da história do programa. E no finzinho do meu terceiro ano, são 4 anos, no finzinho do meu terceiro ano, o levantador machucou. E eu vi uma oportunidade de sair da competição do meu time, porque eu sabia que ali o técnico já não gosta de você já é imigrante, ele já tem uma cultura muito grande de clube aqui. Então, às vezes, o técnico já conhece o atleta de clube quando ele era pequenininho. Cara, ele pode jogar o pior que for, ele não vai sair da quadra. Vivi isso na pele, vi isso em frente de mim, todas as pessoas viam. Não tô usando como desculpa, pelo amor de Deus, mas entenda, isso é real, eu não tô me vitimizando. Então foi uma hora que eu tive a oportunidade de olhar e falar, cara, vou virar levantador. Sempre quis virar levantador e o time tava precisando, não tinha levantador. Então no finzinho desse ano eu peguei isso aqui, cara, e treinei todo santo dia ferozmente. E mesmo assim, no primeiro ano eu tava longe de ser um excelente levantador, mas por ter um certo nível, por já ter jogado em alto nível, por ter consciência corporal, por saber como dar um passe, como dar um toque, como fazer tudo, eu me dei bem, mas não no nível profissional, nunca. No 4º ano, eu já comecei o 4º ano com uma mentalidade diferente, já focado em levantador. Ali eu tive nos primeiros meses um boom muito maior de evolução, muito rápido, mas ainda assim estava longe do que eu jogo hoje. Nesse 4º ano, o inverso aconteceu. Eu não quero entrar muito em detalhes, até porque se esses vídeos começarem a viralizar igual a página tá acontecendo, eu não quero expor ninguém nem nada. Foram experiências que eu tive que passar e aprender também muitas coisas, porque a minha parte técnica, a minha parte atlética tava em dia. Nunca
deveu nada, sempre fui um ótimo atleta, mas a minha parte psicológica e talvez de liderança precisava melhorar muita coisa. No meu último ano, eu me senti muito usado assim mentalmente pelo meu técnico por várias situações. Era o meu último ano, eu era o mais velho do time, o cara com mais experiência fora do time, em campeonatos, no Brasil e tudo mais. Eu e o Gustavo, né? O Gustavo também passou pela mesma coisa. E o nosso técnico não olhava pra gente, não dava oportunidade pra jogar de jeito nenhum. Eles sabiam que a gente era o melhor atleta, eles sabiam que a gente entrava na quadra e resolvia o pepino. Mas por motivos de várias discussões, no meu último ano eu não fui... Sempre fui super respeitoso e disciplinado. Mas talvez eu perdi um pouco o respeito no quarto ano por tudo que eu passei ali. Não é uma desculpa, eu estava errado, né, em questão de enfrentar, mas ao mesmo tempo eu não acho que as coisas que eu falei foram erradas, foram a verdade, mas a gente tem que engolir sapo de quem tá acima da gente na vida, infelizmente essa é a verdade. E essas brigas que eu tive com ele me afastou muito das oportunidades de jogar, e a minha auxiliar técnica, ela me amava, ela queria que eu jogasse todo o santo jogo, ela brigava com o técnico porque que eu não tava jogando, até que teve um jogo e um dos opostos machucaram. Ele olhou pro banco, ele não sabia quem colocar, e esse jogo era o último jogo decisivo da nossa classificação. Se a gente perdesse esse jogo, a gente não ia jogar mais. E eu tive uma briga fenomenal com ele no dia anterior, e nesse jogo acabou que esse cara machucou, ele olhou pro banco, ele não tinha quem colocar, e ele já sabia que eu jogava de oposto também, de ponteiro e de levantador, de tudo que precisasse, porque eu já tinha jogado antes. Ele olhou pra mim e falou assim: Vitor, vai você, como uma, sabe, já não tem o que fazer mesmo? Se vira aí. Eu entrei com uma gana, assim, cara, esse jogo eu acho que foi... Deu tela preta, não era eu que tava jogando. A gente já tinha perdido pra esse time antes. Eu fui o pontuador de aces do time, o segundo pontuador regular, a pessoa com mais defesas do time e acho que o segundo com mais bloqueio. Enfim, o status naquele jogo foi meu. E a gente ganhou daquele time de 3-0. Com uma gana, com uma raça, com uma gritaria, com um apavoro, tava, velho, do jeitinho que nós gosta, do jeitinho que a gente joga, que aqui, ó, sanguezinho brasileiro curte, daquele jeito. Acabou o jogo, todo mundo comemorando, a gente classificou. Auxiliar técnica super feliz porque ela viu que agora eu ia jogar, ela falou assim, finalmente ele vai jogar. Os pais que estavam assistindo o jogo, todos vieram falar com o técnico na minha frente. Falava, por que o Vitor não tá jogando? Você tá deixando ele de arma secreta? Até quando? Nós só tá perdendo? Você vai botar ele um alvoroço. O Gustavo também feliz da vida que eu tinha jogado, porque ele falou assim, agora o Vitor... Agora o Vitor meteu a boca nele, agora ele vai botar nós pra jogar, ele viu que nós é quem joga. O Gustavo também entrou naquele jogo. Cara, estavam assim, perfeito, cenário perfeito. No dia seguinte a gente teve outro jogo, adivinha? Não botou pra jogar. Então, ali eu já estava passando por muitas emoções. Era o meu último ano, a minha expectativa estava lá em cima. Claro, é a minha culpa ter a expectativa alta, mas estava lá em cima. Meus anos nos Estados Unidos, os primeiros, não foram bons. Foi Covid, documentação que não saiu. Tinha saído de uma fase no Brasil que eu estava muito bem. Então ficou todas aquelas coisas remoendo na minha cabeça. E foi quando eu decidi fazer a página. Essa página no Instagram, que vocês talvez vieram da página, ela veio já, eu já tenho ela há muitos anos, quando eu jogava na faculdade. No começo, essa página tem vários vídeos com várias visualizações, só que o meu público era focado no público americano. Então era um público que às vezes não entendia muito meu humor, não entendia o jeito que eu jogava, não via nada ali diferente. Só que teve vários vídeos de milhões de visualizações, mas com pouquíssimo seguidor, eu tinha 1000 e pouco seguidor. E eu tava usando essa página para montar um portfólio, já que o meu técnico não tava me dando oportunidade de jogar, eu tava usando isso para mostrar para as pessoas que eu sabia jogar, que eu tinha técnica, que eu podia jogar profissional, que eu podia ir pro próximo nível depois que acabasse a faculdade. Porque aqui nos Estados Unidos não existe nada depois da faculdade. Ou você joga a maior liga que tem, que também muitas vezes é sorte, muitas vezes é contatos, e claro, tem talento, mas até a maior liga não é tão forte comparado com as ligas que a gente tem no Brasil. Ou você vai jogar em outro país, em outro lugar. Quando eu terminei e graduei, no ano que eu graduei, eu tive uma pessoa entrou em contato comigo aqui, na página, através da página, me dando uma oportunidade de jogar profissional na Inglaterra. E pra mim, já era uma coisa absurda, porque ia me abrir a porta pra viver do vôlei.
E eu tava super empolgado, tudo tava dando certo, até que ele falou que precisava de vídeos, de jogos inteiros. Tive um jogo inteiro, que foi esse jogo que eu arregacei. E mesmo assim, mesmo mandando esse jogo pra ele, ele falou, olha, eu consigo ver que você é um atleta super bom, mas não é suficiente pros técnicos, eles querem ver mais coisas, eles querem ver mais vídeos, eles querem analisar. Ali pra mim foi o fim da carreira pra mim, eu falei, chega, eu não quero passar mais por essa pressão psicológica. Eu não tava bem, eu não me divertia mais jogando vôlei, não era prazeroso, era um fardo que eu carregava, era um fardo de tipo, eu tentei tanto, mas eu também errei tanto que não deu certo pra mim. Eu tinha tudo pra dar certo, mas não deu certo. E aí eu parei por 2 anos. Nesses 2 anos eu casei, eu já tô com a minha esposa já fazem 5 anos. Nos dois últimos anos eu casei, tive minha casa, emprego, então tudo dos outros aspectos da minha vida começaram a funcionar, mas eu tinha aquele vaziozinho dentro de mim que era a parte do vôlei, que eu tava sentindo muita falta. Então eu decidi voltar a jogar e decidi postar um vídeo na página, brincando. Quando eu voltei, eu tava jogando muito melhor, muito mais leve, sem pressão, muito mais técnico, porque eu tava prestando muito mais atenção, tendo muito mais consciência corporal. E como eu sou muito disciplinado, eu voltei e já comecei a treinar, já comecei a fazer vídeo, já comecei a analisar. E aí eu senti que eu evolui muito mais. O meu físico, as minhas lesões, as minhas dores já não estavam mais em mim, porque 2 anos sem continuar lesionando. E agora, e aí é muito engraçado como Deus trabalha nas coisas e a gente sempre acha que o nosso caminho é mas na verdade Ele tá levando a gente para um caminho melhor. Eu precisava desses 2 anos para amadurecer mentalmente e tentar voltar e tentar seguir no profissional novamente. Se eu tivesse com aquela cabeça que eu tava antes, eu não ia conseguir e talvez agora eu esteja muito mais perto do que eu tava há 3 anos atrás. A página, quando eu voltei a postar, graças a vocês, eu sou muito grato pela oportunidade que vocês me deram, a página começou a explodir, muitas visualizações, muitos comentários, muito engajamento, e isso me deu um gás ainda maior para fazer conteúdo, para voltar a treinar. Vocês não sabem, em questão de 1, 2 meses, quantas coisas que estão vindo por aí, quantos projetos, quantas empresas, quantas parcerias que já estão chegando pra gente poder mostrar e levar esse canal adiante, e poder mostrar pra vocês um pouco o lado de cá dos Estados Unidos, como são as coisas aqui e o vôlei. Mais uma vez, essa é um pouquinho da minha história. Deve ter faltado uma coisinha ou outra ali. Eu tô tentando ser o mais real, mais verdadeiro possível. É claro que tem sentimento nas coisas que eu vivi, mas não use a minha experiência para ditar a sua experiência. Só analise o que eu passei e veja o que você pode absorver, o que você não precisa absorver para sua vida. Eu errei muito, eu tive muitas decisões ruins. Sempre fui disciplinado, nunca fui de festa, nunca fui de beber, nunca fiz nada dessas coisas de errado. Sempre minha vida foi voltada ao esporte e mesmo assim eu errei. Mesmo assim, eu tive decisões ruins em questão de liderança, em questão de personalidade, enfim, é a vida, a gente aprende, mas Deus deu uma segunda chance pra mim e eu espero que daqui pra frente a nossa página cresça, que vocês façam parte, que a gente vire uma comunidade e que a gente possa se ajudar, beleza? Esse é o meu maior objetivo aqui dessa página. Esse primeiro vídeo é diferente, esse primeiro vídeo já é mais longo, mais conversando com vocês, mas os vídeos daqui em diante vão ser sobre vlogs, vão ser sobre eu indo nos lugares, nos campeonatos. Já vou dar um spoiler pra vocês aqui, eu vou jogar o Nacional esse ano com um time... Não vou nem falar, vocês vão ver. Pra finalizar, é isso. De novo, muito obrigado. Já segue aqui, vai lá no Instagram, segue, aquela é a minha página principal, onde eu posto as maiores coisas, onde eu engajo com vocês. Mas, como essa página está começando, eu preciso do seu feedback. Então coloca aqui que próximo vídeo você quer ver, coloca aqui o que você gostou desse vídeo ou não. Se conecte comigo, engaje, porque eu tô vendo os comentários, eu tô respondendo todo mundo. E eu quero fazer dessa página algo que possa ajudar você a evoluir na sua carreira no vôlei, evoluir na sua técnica. Então se quer exercícios técnicos, vídeos de tutoriais, de técnica, coloca aqui embaixo que a gente vai fazer. Então é isso, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Primeiro vídeo no canal feito com sucesso, se tá bom, se tá ruim, não quero nem saber, tá feito. Comenta aqui embaixo, clica no sininho, já segue, se inscreve, vai lá nas redes sociais, faz o mesmo e Go Dream! Brasil!